Toda vez que ele entrava em algum lugar, era impossível ignorar sua presença. De personalidade extravagante, com seu cigarro e seu anel de mais de $50 mil no dedo mindinho, seu sorriso radiante contrastava com suas 2 cicatrizes notáveis na bochecha. Apesar do seu sobrepeso, ele conseguia se mover com uma rapidez letal quando a situação exigia. E sua vestimenta não era menos chamativa, com seus ternos coloridos, chapéu cinza pérola e suas canetas incrustadas de diamante. Adorava a atenção das pessoas, embora não hesitasse em se livrar de quem considerava um estorvo. Al Capone se tornou o símbolo mundial da máfia italiana e da corrupção norte-americana nas décadas de 1920 e 1930. Sua vida foi até mesmo mitificada ao longo dos anos. Por isso, hoje vamos investigar o verdadeiro Al Capone. Quem fala com vocês é Reinaldo Carrillo. Este é o A Nova Enciclopédia e convido vocês a nos seguirem na nossa conta do Instagram, que vocês podem encontrar abaixo deste vídeo. Gabriel e Teresa Capone se mudaram da Sicília, Nova York, em 1894, para um pequeno apartamento adjacente ao Brooklyn. Quando chegaram, já tinham 2 filhos e um terceiro bebê nasceu pouco depois. Gabriel, o pai de Al Capone, que ainda não havia nascido, buscava uma nova vida nos Estados Unidos. E embora as oportunidades fossem abundantes, também crescia o estigma sobre os imigrantes italianos, que eram acusados de serem os causadores da onda de crimes que Nova York estava sofrendo. Apesar disso, os Capone eram uma família trabalhadora e respeitadora das leis. Quando seu 4º filho, Alfonso, nasceu em 1899, a família já havia desenvolvido uma vida decente, embora difícil, que girava em torno do estaleiro naval do Brooklyn. O novo menino, Alfonso Capone, desde os 10 anos, já demonstrava a dureza e o ímpeto que manteria em sua vida adulta. Desde o início, já demonstrava liderança natural. Aos 14 anos, formou a gangue da Navy Street, dedicada a proteger mulheres italianas do assédio dos grupos irlandeses vizinhos. Nessa época, Al Capone já havia sido expulso da escola por ter dado um soco no rosto de uma professora. Antes do início da Primeira Guerra Mundial, os Capone se mudaram para fora do gueto italiano. O pequeno Al Capone fazia parte de uma família que estava ascendendo à classe média. Embora mais acima da colina fosse onde vivia o pessoal realmente rico, uma área que parecia inalcançável para os Capone, mas o pequeno Al olhava para essa região com olhos ambiciosos. Lá era onde moravam os Rockefeller. Por que eles, os Capone, também não poderiam morar lá? A verdade é que aos 19 anos, ele já tinha se tornado um gangster local. Ele já sabia como usar uma pistola e uma faca, e era um brigão corpulento que podia nocautear qualquer homem no chão. Em 1918, no dia 30 de dezembro, ele se casou com May Coughlin, que era 2 anos mais velha que ele, e, 3 semanas antes, tinha dado à luz ao filho deles, Albert. A vida em família o motivou a buscar uma vida mais correta e decente. Por isso, decidiu se mudar do bairro e ficar longe dessas más influências que ele mesmo havia cultivado. Agora, morando em Baltimore, Al Capone conseguiu um emprego como contador. Mas, por mais legal e decente que pudesse parecer, esse trabalho seria de grande ajuda quando, anos depois, ele passasse a lidar com milhões de dólares de forma ilegal. Como sabemos, essa vida tranquila não seria o fim de Al Capone. Com a morte repentina de seu pai por um ataque cardíaco, a família começa a ver em Al Capone uma figura de liderança e um apoio financeiro. Mas, para isso, era necessário mais dinheiro do que ele ganhava como contador em Baltimore. Enquanto isso, a gangue local do Brooklyn e Manhattan, da qual Al Capone havia se retirado, estava em uma encruzilhada. 6 meses antes, um durão da máfia em Chicago, chamado Big Jim Colosimo, havia sido assassinado. O líder da gangue da qual Al Capone havia se retirado, chamado Johnny Torrio, estava tentando aproveitar esse vácuo de poder e convidou Al Capone para ser seu novo braço direito. Torrio já estava há vários anos tentando persuadir Al Capone, de modo que ele oferece a Al Capone um trabalho como cobrador para garantir que os pagamentos por extorsão fossem feitos na cidade. E assim, em pouco tempo, Al Capone se torna o homem durão de Coney Island. Foi em uma dessas noites que Al Capone fez alguns elogios à parte traseira de uma dama, irritando o irmão que estava com ela, que em um instante cortou o rosto de Al Capone com um saca-rolhas.
Durante sua vida, Al Capone carregaria 2 cicatrizes notáveis em seu rosto, dando origem ao famoso apelido de Scarface. Agora, começaram a circular rumores de que, durante sua estadia em Baltimore, Al Capone esteve envolvido em 2 homicídios. Uma prostituta suspeita de ficar com o dinheiro de um cafetão e um conhecido que se recusou a pagar uma dívida de aposta que tinha. Tudo isso estava trazendo atenção desnecessária da polícia para a gangue. Por isso, Capone foi chamado para uma reunião com Lucky Luciano, um membro importante do grupo. Luciano ordenou que ele saísse da cidade e que nem se preocupasse em fazer as malas. Ele lhe deu um envelope com $2.000, o que equivaleria a $25.000 atualmente, e disse para ele ir direto para Chicago. É muito importante ressaltar que essa é a mesma época em que começa o período da proibição nos Estados Unidos, conhecido como a Lei Seca, que de 1920 a 1933 proibiu completamente a venda de bebidas alcoólicas no país. Essa foi uma grande oportunidade para a máfia em geral, mas principalmente para Al Capone, que anos depois se tornaria um dos principais contrabandistas de bebida alcoólica do país. Voltando a 1921, Al Capone chega a Chicago, disposto e ambicioso para aprender a arte do jogo mafioso. Ele deixou sua esposa no Brooklyn com instruções claras para segui-lo assim que ele já estivesse estabelecido nessa nova vida. O desafio agora para Johnny Torrio, o líder da gangue, era fazer com que Al Capone usasse menos os punhos e mais o cérebro. Ele lhe deu um emprego como segurança e garçom no Fort Dulces, um prédio que servia como base geral para Johnny Torrio e que tinha um salão-café. No último andar, havia um bordel, e aparentemente Al Capone passava muito tempo nesse andar, onde não estava exatamente trabalhando. E essas inclinações sexuais lhe dariam uma batalha para a vida toda contra a sífilis. Este não era um lugar para os fracos de coração. Inúmeros assassinatos não resolvidos aconteceram no local, com Al Capone liderando a tarefa de despachar aqueles que Torrio quisesse eliminar. Na verdade, Al Capone fazia isso tão bem que acabou se tornando um sócio da organização, conseguindo um lucro anual de $100.000. Por sua vez, Torrio ensinou a Al como manter uma aparência respeitável, apesar do submundo em que se encontrava. Nesse período, as autoridades de Chicago intensificaram seus esforços para investigar o crime organizado. Por isso, Torrio teve que espalhar seus negócios pelos subúrbios da cidade, pois a polícia e os políticos dessas áreas afastadas da metrópole seriam controlados com mais facilidade. Na verdade, foi essa expansão de Torrio além de Chicago que foi a chave para o desenvolvimento do império, que mais tarde Al Capone herdaria. Torrio já havia estabelecido operações na área de apostas, vícios e prostituição em localidades próximas. Mas com a eleição do prefeito anticrime em Chicago, William L. Vine, em 1923, toda a base da operação foi transferida para a cidade suburbana de Cícero. O plano era transformar Cícero em uma cidade aberta, onde a máfia pudesse vender bebidas alcoólicas e operar casas de apostas. Torrio chegou a um acordo com as autoridades para fechar os bordéis em Cícero, em troca de receber carta branca nos outros 2 ramos do seu negócio. E em menos de 6 meses, a máfia já tinha tomado conta da cidade de Cícero. Em janeiro de 1924, Torrio estava tão confiante em sua posição na máfia que viajou para sua terra natal para instalar sua mãe em Veneza. Na sua ausência, Al Capone seria o homem no comando. Sua primeira tarefa era garantir que as autoridades políticas com quem tinham acordos permanecessem em seus cargos. Al Capone não hesitou em contar com seus 2 irmãos, Ralph e Frank, para manipular as cédulas de votação no dia da eleição, assim como intimidar com armas os eleitores e os oficiais responsáveis pelo processo. A polícia, o xerife e até mesmo o promotor do estado, no final, simplesmente seguiam a linha do que Al Capone fazia. Mas houve uma tentativa de impedir isso, infiltrando 70 policiais à paisana, que encontraram Frank Capone e tiraram sua vida enchendo seu corpo de balas. Quando Al Capone soube disso, bem, a diplomacia e a delicadeza que Torrio havia lhe ensinado ficaram totalmente para trás, e Al Capone jurou vingança pelo seu irmão. Por mais que Torrio tentasse persuadi-lo para se acalmar, a natureza selvagem de Al Capone era incontrolável.
Sua violência inerente resultaria em muito sangue derramado nos anos que estavam por vir. No dia 8 de maio de 1924, Al teria a oportunidade de extravasar suas emoções pela morte do irmão. Um sócio em um esquema de prostituição foi maltratado por um capanga irlandês por ter negado um empréstimo. Capone encontrou esse irlandês e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu com insultos. Capone sacou sua arma e atirou no irlandês no rosto, na frente de dezenas de clientes. Al Capone nunca foi condenado nos tribunais por esse assassinato, mas a imprensa o condenou. Esse foi o início de sua figura pública e do seu processo de se tornar famoso como mafioso. Menos de um ano depois, em 1925, Torrio foi emboscado por membros de uma gangue rival. Ele conseguiu sobreviver por pouco, mas logo depois teve que cumprir 9 meses de prisão, acusado de operar uma fábrica de álcool ilegal. Já na prisão, Torrio toma a decisão de entregar as operações de sua máfia para Al Capone e desaparece da face da terra. Dessa forma, Al Capone herda uma mina de ouro que se sustentava em uma operação altamente organizada e que agora era, segundo sua visão de expandir o olhar de Capone, estava na parte norte de Chicago. Mas, para abrir caminho, primeiro teria que subjugar a gangue mais mortal que Chicago já conheceu. A máfia dos hienas. Eles operavam abertamente, até mesmo contando com proteção da polícia. As hienas tinham sido grandes fornecedoras de álcool para os negócios de Torrio e Al Capone. Na verdade, Al Capone já os apoiou uma vez em suas lutas contra gangues rivais. Mas depois de acabar com uma dessas gangues rivais, chamados de O'Banions, os hienas também decidiram tomar o império de Al Capone. De modo que contrataram 2 sicilianos para acabar com a vida de Al. No entanto, reconhecendo o poder de Capone e com medo de que o plano desse errado, os 2 sicilianos informaram Al Capone sobre os planos da família Iena. Al Capone os convenceu a entregar os hienas. E em pouco tempo já tinham matado 3 dos irmãos Iena. E dessa forma, os outros 3 irmãos restantes fugiram para a Sicília. Com a máfia dos Iena fora do cenário, Capone agora só precisava lidar com os sobreviventes da gangue dos O'Banion, que já haviam invadido o centro de operações do Capone algumas vezes. No meio desse conflito, os O'Banion tentaram mais um ataque à sede onde operava a máfia de Capone, com mais de 1000 disparos. Mas, milagrosamente, nem Al Capone nem mais ninguém morreu. Al estava convencido de que o cérebro por trás dessa tentativa era Jaime Wise, o líder dos Bagnon, então imediatamente ordenou que o procurassem e acabassem completamente com ele. Uma semana depois de esperar do lado de fora de uma das floriculturas de Jaime Wise, sem nenhum tipo de resultado, conseguiram encontrá-lo e tiraram sua vida junto com a de 3 de seus seguranças. Como sucessor de Jaime Wise estava Vox Moran, que agora estava mais ansioso do que nunca para se livrar de Al Capone. Moran era audacioso, mas não muito inteligente. Ele chegou até a denunciar publicamente Capone pela venda de álcool ruim. As tropas de Moran lançaram várias investidas contra os negócios de Al Capone. Em fevereiro de 1929, Capone já estava disposto a tomar as medidas que fossem necessárias. Então, ordenou um ataque massivo para o dia de São Valentim, contra Moran e sua gangue. Disfarçados de policiais, os grupos de Capone entraram no armazém de Moran e capturaram 7 membros da gangue que estavam desprevenidos. Eles foram encostados na parede enquanto apontavam seus fuzis, até que finalmente nenhum escapou das rajadas. Isso ficou conhecido depois como o massacre do dia de São Valentim para Moran, embora ele não estivesse entre eles. Esse ataque foi suficiente para fazê-lo fugir da cidade. Tendo eliminado toda a oposição no norte de Chicago, agora Capone se concentrou no sul. Após alguns homicídios, seus rivais pediram paz, concordando em entregar a ele uma parte importante de suas operações mafiosas. Em março de 1929, Al Capone já era o chefe indiscutível de Chicago, sendo retratado pela imprensa como o gangster supremo. No entanto, seus rivais ainda eram muitos. Durante anos, os líderes do crime organizado se reuniam anualmente para tratar de assuntos de interesse mútuo. E o grande novo tema era: o que fazer com Al Capone?
Um mafioso que fazia muito mais barulho que os outros, gerava muita imprensa e atraía a atenção indesejada de todo o país. A reunião dos mafiosos concordou que Joseph E. Liu, um velho rival de Al Capone, seria colocado em Chicago, para mantê-lo sob vigilância e, acima de tudo, mantê-lo sob controle. Também decidiram que suas operações relacionadas a apostas fossem cedidas a este congresso ou a esta comissão de mafiosos. Capone sabia que o melhor para sua sobrevivência naquele momento era obedecer e manter um perfil discreto. E que melhor forma de manter um perfil discreto do que dentro de uma cela? Pois é, 16 horas depois de sair dessa reunião da comissão dos mafiosos, Capone foi preso por portar uma arma não declarada. Capone confiou seu anel de $50 mil com diamante ao seu advogado para que ele entregasse ao seu irmão, que seria o responsável pelas operações, até seu retorno. Quando sai da prisão, em março de 1930, Capone descobre que o clima havia mudado consideravelmente, e não a seu favor. O FBI o havia declarado inimigo público número 1, considerado pelo governo nacional como uma ameaça à sociedade. Era claro que Al Capone era um dos maiores fornecedores de álcool durante a Lei Seca, mas eles não tinham como provar isso. Nem o aclamado Eliot Ness e seus intocáveis do FBI foram capazes de detê-lo. Finalmente, eles se convenceram de que a melhor forma de prender Al Capone era condená-lo por evasão fiscal. Esse tipo de acusação, naquela época, podia colocar o público americano, respeitador das leis, contra ele. E seus antigos métodos para manipular os resultados dos julgamentos nos tribunais não estavam surtindo efeito. Al Capone conseguiu subornar vários membros do júri, mas, no dia do veredicto, o juiz já havia conseguido mudar a tendência do painel de jurados. Eles tiveram que ser protegidos posteriormente do alcance da organização de Al Capone. Foi apresentado um caso que mostrava os gastos suntuosos de Al Capone, sem praticamente pagar nenhum imposto. A promotoria concluiu lembrando ao júri que Capone não era nenhum Robin Hood. De modo que ele foi considerado culpado pelo júri, por 3 casos de evasão fiscal. E em 24 de outubro de 1931, ele foi condenado a 11 anos de prisão, a sentença mais dura já dada apenas por evasão fiscal. Ele achou que seus parceiros da máfia iriam ajudá-lo, mas não foi o caso. Eles o deixaram lá, esquecido, sem que ninguém fosse ajudá-lo. Além da sua sífilis avançada, Capone havia sido marginalizado nas reuniões dos chefes da máfia por causa de suas ações barulhentas. Então, finalmente, para eles, agora Al Capone estava condenado à prisão e isso tirava um problema do caminho. Capone havia sido excomungado da máfia. Ele passou a maior parte do tempo em uma prisão em Atlanta e os últimos 3 anos em Alcatraz. A sífilis já havia destruído grande parte de suas faculdades mentais quando ele finalmente morreu de um ataque cardíaco, em 25 de janeiro de 1947. Dessa forma termina a vida de Al Capone, o maior símbolo da vida mafiosa, que até hoje continua despertando a curiosidade de pessoas em todo o mundo. Obrigado. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Se ainda não fizeram isso, inscrevam-se no canal. Deixem seus comentários, suas opiniões, suas sugestões, curtam este e todos os outros vídeos, ativem o sininho para receber as notificações de todas as nossas publicações. E, claro, sigam a gente na nossa conta do Instagram, onde publicamos material complementar a tudo o que fazemos aqui no canal. Nos vemos em um próximo episódio e se cuidem bastante!